Domingo agitado no Gigante da Colina. Muita cobrança em cima de Marcelo Santana e de Pedrinho para contratações de reforços aí de peso. A gente vai falar aí sobre a situação envolvendo alguns jogadores que estão negociando com o Vasco. O Vasco volta a abrir negociação com um jogador que quase veio para o clube na última janela, um zagueiro, que não é o Maurício Lemos. A gente vai atualizar a situação dos defensores, os quais o Vasco negocia, porque tem jogador para chegar aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar muito aí sobre essa novidade no ataque, porque ontem a gente teve informações do portal UOL com relação à situação da possibilidade de Rony vestir a camisa do Gigante da Colina. E, claro, a gente vai abordar muito essa situação envolvendo o novo investidor e a performance ontem do Vasco da Gama, tanto na Copinha como também aí no profissional. Pois bem, pessoal, peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora ir para o nosso vídeo. Pessoal, performance do Vasco ontem, lá na Copinha, um time alternativo, foi muito ruim, né? O Vasco ficou no 1-1 contra o 15 de Piracicaba. E, olha, eu estou com um certo receio do Vasco não passar nem da primeira fase, né? Um time com muitos garotos ali. O Vasco mandou um sub-17 lá para São Paulo. E vamos ver como que fica essa situação. E a situação do profissional ontem não foi muito boa. Um planejamento que a gente vai questionar aqui sempre. Por quê? Todos os treinadores e todos os plantéis já se apresentaram nesse ano de 2025. Cito aqui um exemplo: o Caixinha, que foi contratado esses dias, no mesmo período que o Carille foi aqui no Vasco, o Caixinha foi contratado lá no Santos, já deu treinamento, tá? E o elenco já se reapresentou. Aqui no Vasco, o elenco não se reapresentou, nem o treinador começou a treinar o time ainda. Conclusão: o Vasco ontem joga contra o Volta Redonda, é esculachado, independentemente de ser time B, C. Isso é uma ferida para a instituição Vasco da Gama. A gente perder de 3-0, ser goleado aí num jogo treino. Isso é muito, muito ridículo. Isso é muito ridículo. Então, assim, a nossa base jogando do lado de um monte de jogador refúgio, tá? E já era já para estar todo mundo aí. Tem jogador que já está treinando aí, a gente não sabe porque não participou desse jogo treino de ontem, certo? A gente viu aí Serginho, Zé Gabriel, gente que não tem condição de jogar com a camisa do Vasco ontem participando desse jogo treino. Pois bem, a gente fala sobre a situação de reforços aqui do Vasco da Gama. Pessoal, vamos falar primeiro sobre o setor defensivo, que é o setor onde o Vasco entende que haverá investimento, que é o setor aí mais simplório hoje do nosso time. Até porque a gente perdeu o Léo Pelé, perdemos aí o Maicon, perdemos o Robert Rojas, e o Vasco precisa repor, porque hoje o Vasco só tem ali os dois meninos ali, o Luiz Gustavo e o Lincoln. O Vasco contratou duas apostas, né? Que é o jogador que veio lá do Juventude e o outro do Cruzeiro, o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, né? Então, vamos falar sobre essa situação de zagueiro. Bem, pessoal, é o seguinte:
O plano A do Vasco continua sendo o Balbuena. O Vasco continua ali negociando com o Balbuena. Só que é o que eu falo aqui sempre: o Vasco não vai colocar grana nessa negociação agora. Porque hoje o Vasco tenta fazer um pré-contrato com o Balbuena, certo? O Vasco tenta fazer um pré-contrato. O contrato dele está para terminar daqui a 5 meses e não tem necessidade do Vasco colocar dinheiro aí nas mãos do Dinamo Moscou. Então, é uma negociação que, não saindo agora, o Vasco vai tentar amarrar o jogador através de um pré-contrato, o jogador chegar aqui no Campeonato Brasileiro, certo? Pois bem, a gente teve uma informação aí que o Vasco está negociando aí com zagueiros, tá? Que tiveram seus nomes expostos na última janela. A situação do Maurício Lemos não é segredo para ninguém. Mas, assim, embora o empresário do Maurício Lemos tenha confirmado aos detetives vascaínos que existe o interesse do Vasco, a família, a esposa do Maurício Lemos, não quer simplesmente vir morar no Rio de Janeiro. E, assim, vamos combinar, um jogador que não vive o melhor momento aí na carreira. Diante disso, a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama, tá? Ele também fez uma consulta pelo jogador Mina, um jogador que o Vasco também já tinha negociado, tá? Na última temporada, o Mina, certo? E o seguinte, o contrato do Mina com o clube dele lá na Itália, com o Cagliari, termina agora em junho, tá? A situação do Mina é até mais fácil do que a situação do Balbuena, porque o Mina não tem sido aproveitado lá. Então, o empresário do Mina faz muitos negócios aqui no Vasco da Gama, a gente sabe disso, a informação que a gente tem, o Vasco buscou o Mina. O Vasco conversa com o Mina. Mas duas situações aqui. O Samir pode ser anunciado a qualquer momento. Entre o Vasco da Gama e o Samir está tudo ok. O Vasco agora está vendo essa situação do salário com o Tigres do México, porque o Samir ganha algo em torno de R$ 740 mil, que o Vasco vai ter que arcar sozinho com esse salário. Agora, jogador canhoto, muito bom jogador, o Samir, na minha opinião, negocia com o Vasco e deverá ser a próxima novidade para a zaga. Lembrando, o Vasco também negocia a contratação aí do jogador Pedro Henrique. Uma negociação difícil de sair do Bragantino, está fazendo muito jogo duro, mas o Vasco propõe uma proposta ali de empréstimo com opção de compra, caso ele venha bater as metas aqui nos Gigantes da Colina. Pois bem, a gente agora vai falar sobre a situação de atacante, tá? Porque ontem surgiu uma informação inerente ao Rony. Essa situação do Rony foi entregue pelo portal UOL. O Vasco fez uma consulta com relação à situação do Rony. Compra está descartada, tá? O Vasco se assustou com os valores do salário do Rony. O Rony ganha ali cerca de R$ 1.300.000 no Palmeiras. A Leila faz negócios com o Rony, mas ela botou condição, ela não quer pagar um centavo. Quem quiser levar o Rony, ela tem empresta, mas vai ter que arcar com R$ 1.300.000.
E o Vasco entende que esse investimento tem que ser feito e priorizado para a zaga. E, inclusive, o Carille havia pedido ali a situação do Soteldo. Então, se o Vasco tem condições de botar 1.300.000 na contratação do Rony, eu acho muito melhor colocar na contratação do Soteldo, que, na minha opinião, é muito mais jogador e o Vasco precisa de jogador de lado de campo. Essa é a minha opinião. E sobre a situação aqui envolvendo o Grego, proposta pode chegar a qualquer momento, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que essa proposta ela não é destinada exclusivamente ao Vasco. Essa proposta tem que passar lá pelo arbitral da Fundação Getúlio Vargas, tem que ter a anuência também da ICAP para que seja feito aí um acordo. Precisa ter um acordo entre as partes, porque a gente está em litígio aí na justiça, para que haja conclusão e para que essa proposta seja aí aceita. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!